pessoal, tudo bem? Com alegria encontramos aqui para mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje nós vamos fazer alguns resumos importantes da fase introdutória da sociologia. O primeiro conceito importante que nós vamos lembrar é o conceito de senso comum e conhecimento sociológico ou científico, né? Importante desde já lembrá-los e lembrá-las que o conhecimento científico equivale ao conhecimento sociológico. O senso comum tem a ver com o achismo, tem a ver com aquilo que não é logos, não é científico, não é comprovado. O senso comum é opinião, vem do termo doxa, do grego opinião, enquanto que o conhecimento científico vem de episteme, né, do grego conhecimento científico, comprovado, né? Então, o conhecimento científico é comprovado, assim como é o conhecimento sociológico. Apesar da área da sociologia ser uma área de humanas, muita gente pensa que tudo que vem da sociologia é subjetivo. Ah, eu acho que é assim, eu penso que é assado. E na prática não é. O conhecimento sociológico, assim como o conhecimento científico, é comprovado, é teórico, ele se baseia em pesquisas quantitativas, qualitativas, ele se baseia em números, em gráficos. Há uma pesquisa direcionada à sociedade para que a gente investigue sobre desemprego, violência, criminalidade, aumento do aborto, aumento de crises pandêmicas como a da dengue que nós estamos vivendo. E para cada um desses diagnósticos, nós vamos ter uma explicação científica a partir da sociologia. Então, a sociologia é científica, é comprovada, ela deriva do logos, da episteme, ela vem de fontes racionais, comprovadas, teóricas, que a gente consegue subsidiar com números, com dados, com resultados de pesquisa, com teoria que vem sendo produzida desde o final do século XIX. Enquanto que o senso comum é só achismo, é opinião, né? Ela vem do achismo, da opinião, da doxa, ela vem das fake news, ela vem das distorções, ela vem de mentiras falsas que são plantadas diuturnamente nas redes sociais e também na internet, às vezes da própria opinião de pessoas ligadas a canais, né? Do Instagram, do YouTube, do Facebook, do Telegram, passam informações distorcidas porque ganham economicamente com a manutenção dessas informações distorcidas, tá? No entanto, é importante a gente, que é estudante de sociologia, separar aquilo que é da sociologia, que é científico, daquilo que é do senso comum, que é doxa, que é opinião, que é achismo, que é subjetivismo, que é fake news, que é distorção, aquilo que não é comprovado pela ciência. Então, o primeiro conceito importante que a gente precisa revisar é esse, tá bom? Segundo conceito importante dentro do conteúdo introdutório, indivíduo e sociedade, é o conceito de socialização. Socialização são as várias interseções que a gente faz ao longo da nossa vida, né? Participamos de vários grupos, instituições, e essas várias interseções, esses vários grupos que nós vamos nos conectando ao longo da nossa vida, do útero materno até na hora de morrer, nós estamos passando pelo processo de socialização. A socialização é aprendizado, a socialização é apreensão da nossa cultura, de regras do nosso conjunto social, né? A socialização é que nos orienta, que nos forma, é que nos dá a base mínima para que nós nos tornemos seres humanos. Tá? Então, socialização é importantíssima, porque é através dela que a gente adquire os arcabouços para que a gente haja na sociedade. Adquirimos a nossa cultura, as regras mínimas de convivência, o que é certo, o que é errado, o que é um comportamento ético, o que é um comportamento moral, quando que violamos a ética, quando que violamos a moral, a importância de somarmos forças para a construção de um ambiente social saudável, baseado na cidadania, no corporativismo, na cooperação, na ajuda mútua, na solidariedade, na empatia. Tudo isso é a socialização que contribui para que a gente receba essas informações e essa formação básica para todo ser humano viver em sociedade. A socialização se divide em primária e secundária. A socialização primária, como eu acabei de dizer, é aquela que nos torna efetivamente humanos. É com ela que a gente aprende a falar, andar, comer, ficar de pé. É com ela que a gente aprende a nossa língua, a nossa fala, adquirimos a nossa cultura.
a moda, a maneira como nós nos comportamos diante da regra que baseia a nossa vida social. É na socialização primária que a gente aprende os hábitos de higiene pessoal, de escovar dente, tomar banho, fazer cocô. Há uma transição, né, no fazer cocô, a gente faz cocô na fralda, depois no piniquinho, depois passa para o vaso sanitário. Há uma importância da higiene após a gente fazer o uso do vaso sanitário, né? Fazer higiene das nossas mãos antes das refeições. A importância do nosso comportamento diante dos mais velhos, diante das instituições, o respeito que eu tenho que ter com os meus professores, com meus avós, meus pais, as pessoas mais velhas, aqueles que são representantes de instituições importantes que nos formam. Então, tudo isso é básico, é a socialização primária que nos passa, principalmente aquela que vem da nossa família, né, da nossa casa. Inicialmente, a socialização primária adquirimos 70% dela na nossa família. Depois há um prolongamento para outras instituições, como a escola, a igreja ou a religião, o próprio Estado, né? Os grupos ali vicinais que a gente convive, principalmente se morar num condomínio, a gente convive com muita gente. Cada uma dessas pessoas, quando bem intencionadas, nos formam, nos informam, nos educam, ajuda a gente a entender o que é ser um ser humano na sociedade, não é mesmo? E a socialização secundária? Socialização secundária é aquela que a gente já tem um pouquinho mais de maturidade. Final da nossa adolescência, entrando na fase adulta, quando a gente já adquire responsabilidades, nós já temos um emprego, vamos para a faculdade, alguns vão manter a casa própria, né? Vão viver, por exemplo, numa república, vivendo longe dos pais, vão ter que administrar ali o dinheiro da mesada, vão fazer estágio, alguns vão trabalhar para ajudar a pagar as despesas da manutenção na vida universitária, né? Algumas pessoas vão ter patrão, vão ter chefe, vão ter coordenadores ou vão ser empregadores, né? Outros vão ser mãe, pai, precisam ter um preparo para poder educar os filhos, para poder educar corretamente os filhos, para que também reconheçam que são seres humanos e como deve ser o tratamento respeitoso diante do grupo social, não é? É importante a gente entender no processo de socialização que a gente não pode tudo, que há respeito, que a gente divide o espaço com o coletivo, né? Que a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter solidariedade, a gente precisa entender que a Constituição Federal garante direitos e obrigações para todo mundo em termos iguais na nossa sociedade, né? Então, tudo isso é a educação primária, a socialização primária e secundária que vai nos garantir, e isso é importante para que a gente possa bem viver na sociedade, tá? Então, a socialização secundária só termina quando a gente morre, né? Ela começa na fase adulta e termina quando a gente morre, tá bom? Outro conceito importante é o de sociabilidade. A sociabilidade já tem um crivo mais ligado à cidadania, a ideia de cooperação, de viver em coletivo, de me somar com outros grupos, me somar com outras pessoas na luta por direitos, na luta por conquista. A gente viu muito a sociabilidade acontecer durante a era moderna, com as revoluções burguesas, né? Revolução Francesa, gloriosa, americana, industrial. Então havia ali uma soma de coletivos em busca de direito, efetivar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração de 1789, que vai contemplar a base de direitos humanos, até hoje no mundo todo, não só no Brasil, né, mas no mundo todo, o respeito, a igualdade, a fraternidade, o direito, a gente respeitar o espaço que é do outro, a garantia, né, para que a gente possa exercer bem a nossa liberdade de expressão sem ferir a lei, sem cometer crimes, não é? A gente precisa também lidar muito bem com a legislação de modo a ser vamos dizer assim, uma base, né, daquilo que é o sustentáculo, aquilo que sustenta uma sociedade válida, sólida, desenvolvida, humana, preocupada com o meio ambiente, preocupada com o ser humano, preocupada com os animais, preocupada uns com os outros, né? De modo que a gente não tenha alguns grupos que ganham tanto e outros que passam fome, que precisam morar na rua. Então, a ideia de sociabilidade, ela tem uma ideia de cooperação, né? Ela tem uma ideia da gente se unir em coletivo, em prol de conquistas, né? Lutas, direitos esses que respaldam a nossa vida na sociedade, são os garantidores da igualdade. E a gente deve aplaudir esses direitos, porque são eles os grandes sustentáculos da manutenção da vida humana, são os grandes sustentáculos, né, da sociedade como um todo, tá certo, gente?
Então, é importante esse elemento dentro da fase de introdução da sociologia. Outra coisa bastante importante são grupos e agrupamentos, né? Os grupos sociais são aqueles que se confundem com as instituições. Quais são as instituições sociais? As instituições, em primeiro lugar, são as normas, é o conjunto de regras e normas que norteiam a nossa educação, a nossa formação. O certo, o errado são as instituições sociais que passam, né? Então, em primeiro lugar, não vão esquecer, hein? Em primeiro lugar, instituições reportam a ideia de conjunto de normas e regras. É a base daquilo que nos forma, é com elas que nós somos educados e formados, nós somos moldados para viver em sociedade. E, em segundo lugar, instituições sociais são sinônimos de grupo. Em primeiro lugar, elas são conjuntos de regras, de normas. E, em segundo lugar, elas são as próprias instituições. Então, família, Estado, igreja, o Senado Federal, o Congresso Federal, o Poder Judiciário, são todos sinônimos de grupos sociais. Grupos esses que participam da nossa formação, da nossa educação, né? E que são importantes para a nossa vida porque nos formam, nos educam, nos moldam, né? Participam ativamente do processo de socialização ao longo da nossa vida, tá bom? Uma outra questão muito importante também dentro desse conceito, gente, eu agora há pouco falava de sociabilidade, que é o vínculo, é a soma, é a participação coletiva na luta, na transformação, na conquista de direitos. Outro conceito contrário ao de sociabilidade é a de deserção do social. O que é a deserção do social? É quando essa sociedade capitalista contemporânea nos levou muito ao afastamento do coletivo, a uma vida mais individualista, a um pensamento mais egoísta, vivemos uma vida de muito consumo, muito restrita à questão dos jogos, dos celulares, uma vida muito alheia ao processo social. E a deserção social em sociologia, ela é importante a gente estudar, por quê? Porque boa parte das ações que não são feitas, das lutas e conquistas que a gente não tem conquistado e não tem lutado para melhorar a condição de vida em geral do coletivo, deve-se à deserção social. Então, a deserção social é a nossa omissão, é o nosso egoísmo, é quando nós não estamos vinculados ao nosso coletivo na busca por conquista, por melhoria, por acesso a direitos, para a melhoria da vida para todo mundo, não só para mim. Às vezes eu tenho ali o privilégio de ter uma vida boa, mas eu olho ao meu lado e vejo milhares, centenas de milhares de pessoas passando dificuldades, né, com fome, morte, vivendo em condições extremamente inóspitas, né, sem poder ter uma saúde, uma casa com qualidade. A deserção social configura quando nós não nos unimos para melhorar a vida de todos, quando nós não nos unimos para protestar por melhorias de direitos, né? Isso é a deserção do social e é um conceito importante que está relacionado com o conceito de sociabilidade, tá? Uma outra coisa bastante importante, né, gente? Falando dos grupos e agrupamentos, os grupos, então, família, igreja, Estado, escola, são grupos, né, que participam do processo de formação de cada um de nós. Do outro lado, são os agrupamentos. Os agrupamentos são só três: público, massa e multidão. Só três os agrupamentos. O que basicamente diferencia agrupamento de grupos sociais, gente? É que os grupos são organizados, são históricos, são duradouros, possuem uma liderança, tem lá uma carteirinha, um símbolo, um hino, uma bandeira, uma logomarca, né? Então, os símbolos vinculam, né? Tem uma relação de eu, tu, de presença, de coletivo, né? Os elementos em que a gente se soma, que a gente se sente participante daquele grupo, como é o caso da nossa família, né? Como é o caso da igreja. A escola é a instituição segunda mais antiga da história. A primeira é a família, do século 7 a.C. A segunda é a escola, século 5 a.C. Então são instituições assim milenárias, né, gente? Isso demonstra a continuidade, a historicidade, a organização, a representação, que são diferentes dos agrupamentos. Os agrupamentos são frouxamente organizados. Eles não têm uma liderança, não têm uma característica de vínculo, nós não temos uma obrigação direta com os agrupamentos, né? Os agrupamentos são desorganizados, são alheios, se formam espontaneamente, são efêmeros, portanto, por isso que não são
contínuos e históricos, porque são efêmeros, né? Passageiros. Então vamos pegar os exemplos. Multidão, quando você está numa esquina observando um acidente de trânsito. Você fica ali 10, 15 minutos, acabou, limpou toda a cena, cada um foi embora para sua casa. Então ali é um agrupamento, nós não temos vínculo com quem estava ali. Às vezes a gente nem sabe quem era que estava junto da gente observando aquele acidente. Eu não fui convocado, eu não tinha obrigação de cumprir horário, eu não tenho carteirinha, bandeira, hino, símbolo, liderança. Eu simplesmente fui ali, fiquei por alguns minutos ou segundos e fui embora. Isso é multidão, é um agrupamento. Público, quando nós estamos num show, né? Quando nós estamos num jogo de futebol lá no estádio, quando eu estou no autódromo participando de uma corrida, né, de automobilismo, quando eu estou num show ali de música, ou numa dança, num balé, etc. Então, enquanto eu estou na plateia do show, eu faço parte do público. Acabou o show, cada um foi embora. A mesma coisa, efêmero, passageiro, sem liderança, não tinha obrigação de estar ali, não tinha que cumprir horário, não tem hino, não tem bandeira, não tem carteirinha, não tem uma liderança, não tem uma continuidade, né? Então, tudo isso demonstra que o público é um agrupamento e não um grupo, tá? E o terceiro é a massa. A massa é quando nós estamos ligados ao mesmo veículo de comunicação junto com outras pessoas. Milhares, talvez centenas de milhares de pessoas, né? Então eu estou ligado assistindo a novela, estou ligado assistindo futebol na TV, estou ligado assistindo o Jornal Nacional, abri a revista Veja, isto é, Carta Capital, e estou ali folheando a Carta Capital. Naquele momento que eu estou ligado a um veículo de comunicação que tem outras pessoas também conectadas, nós fazemos parte da massa. A hora que desliga, a hora que eu fecho a revista ou que eu desliguei a TV ou saí do canal do YouTube, não participo da massa mais, tá? Então, nós participamos da massa enquanto estamos ligados a um veículo de comunicação. A hora que eu desliguei, fechei a revista, não faço parte mais. A massa também é efêmera, passageira, eu não sei quem é que está comigo. Não tem liderança, eu não tenho obrigação de estar, eu não cumpro horário, eu não tenho uma agenda definida, eu não tenho que prestar conta, eu não tenho um hino, eu não tenho uma bandeira, eu não tenho uma carteirinha, eu não tenho uma contribuição. Portanto, são agrupamentos sociais, tá, gente? E, por fim, os grupos sociais se dividem em três, né? São características dele. Grupos primários, como é a família, contatos muito próximos, íntimos. É o grupo primário, exemplo, família. Grupos de amigos íntimos, né? O segundo, secundários, é o grupo de trabalho, informal. Estou lá no meu consultório médico, atendo meu cliente de uma maneira bem informal, né? Eu estou no fórum, eu sou juiz, eu despacho, eu tenho uma audiência no processo, um contato formal, grupos secundários, né? A polícia, quando nos aborda na rua, grupo secundário, contrato formal de liderança, de respeito, de cuidado, né? E o terceiro são os intermediários. Os intermediários é um misto dos dois, tanto primário quanto secundário. Um exemplo bastante coerente é o da escola. Por que que a escola é intermediária? Porque na escola eu tanto tenho meus amigos muito íntimos, que até dormem na minha casa, ou eu durmo na casa deles ou delas, mas eu também tenho aqueles colegas que a gente só encontra no intervalo, que a gente vê no corredor, mas eu não tenho ligação nenhuma, não tenho proximidade nenhuma com essas pessoas. Então, a escola é um grupo intermediário, tá? É uma mistura de primário e secundário. O secundário é o exemplo do trabalho e o primário é o exemplo da família ou dos amigos íntimos, porque os contatos são bem próximos, de bastante afeto e carinho, tá bom, gente? Bom, essa é uma revisão importante de um capítulo inicial, então, da sociologia. Espero que essa videoaula tenha contribuído com todos vocês que estão estudando para as provas, para os concursos em geral, né? E se tiver alguma dúvida, precisar de esclarecer, basta me mandar uma pergunta aí pelo chat, tá bom? Um abraço enorme, tudo de bom, até a próxima videoaula, tá? Tudo de bom.